Olá, seja bem-vindo ao Up Talks, o nosso primeiro episódio aqui, que estamos fazendo uma iniciativa do Grupo Uphold dentro do ecossistema. Nós estamos criando mais uma ferramenta para você de educação empreendedora, porque esse podcast ele leva muito em consideração nutrir você, que é um empreendedor, de conhecimentos de amplas situações que podem afetar a sua empresa. O Up Talks hoje ele é patrocinado pelo nosso patrocinador master, a Uphold Contabilidade, que faz parte dentro de um ecossistema de muitas outras empresas também, como uma empresa de tecnologia chamada KeySafe e empresas até de educação chamada Despertar Empresarial. E eu espero que vocês gostem desse conteúdo, inclusive que gerem ali indicativos para a gente do que vocês têm de maiores dúvidas, para a gente possa sempre estar gravando um conteúdo de altíssima qualidade para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Everton Rocha, eu sou um dos sócios fundadores da Uphold Contabilidade. A Uphold Contabilidade é uma empresa que existe há 14 anos. E o foco da Uphold sempre foi trabalhar em nichos de profissionais regulamentados. Então, sempre que tem algum conselho de classe lá, os conselho do médico, conselho do odontologista, órgãos de advocacia, por exemplo, OAB, então esses são os públicos que a gente mais atende. Só que a partir de 2024 nós também começamos a entrar numa segmentação mais voltada para comércios. A gente tem percebido que o mercado contábil vem de um movimento ao contrário. Eles geralmente tinham muitas empresas de comércios e indústrias e eles estão virando o canhão para acessar empresas de serviços, porque em teoria a escalabilidade é mais fácil, né, de ser atingida. E o nosso caso é extremamente ao contrário. Nós sempre viemos de um mercado de ter muitas empresas de serviços e agora nós estamos mirando um canhão para pegar, inclusive, essas contabilidades de comércios que têm sido bem mal atendidas aí. Eu sou formado em contabilidade, sou especializado em direito tributário, apesar de não atuar muito nisso, e o meu foco hoje dentro da Uphold Contabilidade está mais relacionado à gestão empresarial mesmo e geração de conteúdos e um pedaço da área comercial, porque nós temos hoje lá um time comercial. Estou aqui com o meu sócio e eu vou apresentar para vocês aqui Cauê Júlio, mas nada melhor do que ele mesmo explicar quem é você, Cauê, o que você faz lá na Uphold? Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cauê Júlio, como o Everton falou, trabalho na Uphold há aproximadamente 9 anos e sou um dos sócios da Uphold. Hoje eu trabalho na parte operacional, tomando conta principalmente do setor contábil e auxiliando com a parte de robotização, RPA e processos. Poderia dizer para vocês que pensa num cara que gosta de planilha. Então é o Cauê. Então o Cauê junto com o outro sócio que é o Danilo, eles enviesam essa parte de deixar a nossa empresa mais automatizada, no sentido inclusive de que a gente tem algo em torno de mais de 1.000 clientes na carteira e nós temos menos de 30 funcionários. Quando eu falo isso para os nossos amigos contadores, falam, cara, isso é impossível, porque a quantidade de time versus CNPJ não bate, mas é porque nós temos todo esse viés de automações contábeis aí. Como o Cauê bem colocou, ele é o responsável da área contábil, e a área contábil especificamente, ela é a área que, vamos dizer assim, se eu pudesse dar um gatilho, onde se apura o lucro, para saber se você está ganhando ou se você está perdendo, é esse setor em que é responsável disso. Tem N outras situações a mais, quanto que vale uma empresa, são atributos também da contabilidade. Mas dentro da contabilidade existe uma ramificação, basicamente 4 ali, setor de legalização, que é estar em dia com com as entidades públicas, área de departamento pessoal, que é cuidar ali dos registros e todos os mecanismos que envolve um funcionário, e a área fiscal, que é a área que se apura os impostos e tem algumas declarações e obrigações que são cumpridas. Que eu brinco sempre que nós somos basicamente nessa área um funcionário do governo, porque ao invés do governo fiscalizar e entender o que está acontecendo com as empresas, nós, contadores, que praticamente enviamos todas essas informações para o governo. Então, uma parte disso é feito pelo time fiscal. E nesta questão, o Brasil é complicadíssimo. Então, é por isso que o nosso convidado tem relação com isso. E hoje nós estamos aqui
com o professor Kleber dos Santos. Entre muitas atribuições, ele é um empresário que atua fortemente nessas questões de recuperação de crédito, de ensinar as pessoas, tem um cunho educacional forte. Ele é professor de algumas entidades, ele tem mais de 4 especializações voltadas para essa área tributária. Enfim, além de ser um cara bonitão, bem cuidado, que acha que às vezes a gente fica até assim, cara, será que esse cara trabalha com tributário mesmo? Porque não está muito ligado à imagem dele com aquele contador, com aquelas pessoas tradicionais da contabilidade. Kleber, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer estar com você mais uma vez, e se você quiser se apresentar, complementar aí, estamos aqui para te ouvir. Claro, bom, inicialmente, muito obrigado, Everton, Cauê, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre uma área que me apetece muito, que é a área tributária. De fato, a minha aparência de fato é curiosa, por assim dizer, as pessoas brincam muito em relação a isso, mas eu acredito que vem mudando bastante o comportamento, inclusive da imagem dos profissionais. Acredito que nós trabalhamos com tributo, melhor, com um serviço que é intangível, como o próprio nome assim se apresenta, então eu acredito que nós temos que se apresentar da mesma forma. A qualidade está atrelada também com a imagem, portanto, só para justificar também essa questão gentilmente que aqui o Everton aponta. Bom, a parte educacional seguramente eu acredito que seja a parte mais importante para nossa área, porque afinal de contas o conhecimento é esclarecedor. É importante vender, evidentemente, você que está presente, mas depois que você vende, aperte a mão, tem a parte que você disse que ia entregar. Portanto, nós temos que estar atentos também com essa entrega. Afinal de contas, ninguém quer ser surpreendido com uma entrega que não é compatível com o que você havia combinado entre as partes. E a área fiscal, ela sofre muitas mudanças simultaneamente, e a depender, obviamente, da atividade, mais ainda. Eu acredito que quando você consegue entender a dinâmica relacionada em uma estrutura de metodologia de estudo, não quer dizer que vai se tornar mais fácil, mas pelo menos significa que você tem uma metodologia que conseguirá chegar em resultados. Então, o ensino me apetece, então além de trabalhar diretamente com os tributos, me dá autonomia e também, obviamente, condições de ensinar o que nós aplicamos no dia a dia. E nessa agenda, espero aqui com os colegas poder difundir conhecimentos e discutir mais. E sobre a minha apresentação, você já fez isso de forma adequada, depois aparecerá também o meu perfil e as minhas informações para vocês poderem ter acesso. Não esqueci também, mas o Kleber, ele também é um profundo estudioso e dissemina esses estudos através de livros. São 8 livros, né, que você tinha me comentado que você já escreveu, né? Inclusive, vamos estar já no forno. Nós vamos lançar Rotinas Fiscais. Eu e a Grazi, nós vamos lançar nosso primeiro livro pela Net Fiscal, inclusive. Legal. Nós fomos convidados pela grande editora chamada Dialética, onde ela contemplou a nossa obra, avaliando se nós tínhamos o perfil. É uma editora muito tradicional, voltada à área de contabilidade e do direito. Então, tantas outras obras que passaram, a nossa foi contemplada então para fazer parte. Então, esse livro está à via de estar sendo publicado. Então, já em primeira mão aqui, já estou maravilha, contemplando o meu 8º livro. E eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e que assim que esse livro do Kleber estiver já publicado, nós vamos comprar algumas edições e a gente vai fazer alguns sorteios para vocês possam ter um acesso a esse conteúdo maravilhoso. Inclusive, a gente vai pedir para o Kleber autografar e deixar um negócio muito bem bonito, embalado para você, para que você possa receber com todo o carinho aí do Kleber. Mas o Kleber, deixa eu entender um pouquinho um contexto anterior aqui, cara, como que você chegou nessa área fiscal? Então, voltasse um pouco no tempo aí, como que você se introduziu nessa área, seus primeiros empregos, como que foi isso? Conta pra gente aí. Bom, eu comecei aos 17 anos de idade, no escritório de contabilidade, com viés de consultoria. E confesso a vocês que, na medida que eu fui me envolvendo com aquele dia a dia, eu pensei, não tem plano B. Meu plano A foi estar ali na área fiscal. Logo, e aí, obviamente, eu agradeço muito, me identifiquei com essa área. Então, eu percebia que todo dia tinha algo novo. E logo muito cedo eu percebi que tudo o que eu fazia estava escrito em algum local. E na época, que quem é contemporâneo, meados de 2002, isso significa que
tinha os boletins da IOB, e era impresso esses boletins. E eu percebia que as pessoas desprezavam isso, não olhavam aquilo como um conteúdo importante. E a partir dali, eu comecei a observar que os meus movimentos estavam escritos em algum local. E com isso, eu comecei então a folhear e comecei a entender que é muito mais importante nós conseguirmos identificar como estão executando de acordo com as normas, de acordo com as informações. E à época, nós tínhamos internet, fique registrado. Mas não era, obviamente, assim disponível para todos os usuários. Afinal de contas, era apenas um garoto que fazia parte de um grupo de pessoas que atuavam na área fiscal. Então, eu comecei com essa idade, logo na área fiscal, e percebia que ali é algo que eu aprendia todo dia. Me sentia muito desafiado, isso à época. E a partir dali, eu comecei a identificar também a importância da leitura, a importância de você conhecer profundamente sobre um assunto. Porque ao contrário se torna só narrativas. Só que nessa época, ainda a narrativa, ela se sobressaía. E o que nós observamos hoje, que essa narrativa não se sustenta. Se você não tem um elemento, um fato, isso é pelo Google, você consegue checar que a informação passada não é mais aquela que você havia reproduzido. Tanto é verdade que até o próprio fisco, o comportamento dele é 100% digital, e consegue identificar, obviamente, se você está cumprindo as boas práticas. Portanto, quando eu olho o que aconteceu comigo aos 17, o que eu vejo hoje, é algo fantástico. Então, fazendo esse recorte e já caminhando já até para do resumo da minha carreira, basicamente, foi aos 17 anos de idade, aos 23, 24 já estava como gerente de uma grande empresa, e aí com isso eu comecei a perceber que também eu poderia começar também a ensinar. Isso aconteceu dentro da própria empresa. Eu recebi uma oportunidade para dar um curso de PIS e COFINS. Eu não tinha dado nenhuma palestra, só poucos treinamentos em próprias reuniões. E falaram que eu tinha aptidão para conseguir ensinar, tinha paciência e também tinha um bom raciocínio para a construção das ideias. E a partir dali o curso foi um sucesso, foi super bem assistido pelas pessoas. E nada mais justo do que você começar a entender aquilo como um elogio, um incentivo. E aí eu fiz algo que na época transformou minha vida, Everton. E aqui fique registrado também para os colegas que estão aqui acompanhando, que querem começar a empreender. Talvez foi ali que eu comecei a empreender. Eu pensei, como que eu poderia aumentar essa minha possibilidade de dar aulas? Quem assistiria a Kleber Santos? Então eu fui no LinkedIn, publiquei palestra com Kleber, tal dia. Aluguei um espaço na Paulista por 2 horas, contando que 30 pessoas, que era a quantidade que tinha ali prevista, pudesse participar. E com isso, aconteceu que foram 30 pessoas. Mas também, vamos combinar, sabe quanto que eu cobrei para as pessoas estarem lá? Pense nisso, R$20. Qual é o risco de você assistir? Porque eu pensei, se eu cobrar muito mais do que isso, será que alguém vai? Eu estava pensando em de graça, Cauê. Sim. Só que a minha esposa, ela disse, não, Cleber, pelo menos ratei o custo. Então a minha conta foi basicamente essa, só para cobrir as despesas iniciais que eu tinha, que era o aluguel. Só isso. Essa era a minha agenda, que o meu prazer era verificar como que eu ia me sair numa situação dessa. Obviamente que eu fiquei nervoso, mas ao final eu vi as pessoas aplaudindo e dessa palestra foi acontecendo várias outras. E aí obviamente se tornou mais fácil as pessoas quererem acompanhar minhas palestras. E quem vai nas suas palestras você não sabe. E começou naturalmente pessoas que tinham poder de decisão, para que pudessem me dar outras oportunidades. Para eu começar a dar aulas, por exemplo, em associações e conselhos também. E naturalmente as coisas foram acontecendo. Então eu comecei a dar aula em universidades aos 29, 30 anos. E aí com isso, ao todo, hoje são quase 8 instituições que eu leciono. Aqui em São Paulo eu leciono pela FECAP, pela FIPECAF, pela Live Universal. E também outras universidades que eu acabo também atendendo fora do estado de São Paulo. Então, assim, também foi outro desafio, obviamente, porque eu só dei aulas em pós-graduação, pessoas da minha idade ou normalmente mais velhas do que eu, mas é uma coisa que eu aprendo muito. Então, eu gosto de estar à frente explicando, porque naturalmente eu consigo também entender qual é a necessidade do mercado, para aplicar também na minha veia empresarial. Então, ou seja, quando eu resolvo dar palestras é quando naturalmente eu percebo que eu tinha a possibilidade também de abrir negócios, que até então eu era um CLT. Sim. Nessa época que eu comecei a militar na parte também educacional.
Então, em suma, minha carreira ela desenha em consultorias, em escritórios de advocacia, em grandes empresas coordenando, e depois, a partir talvez aí dos 29, 30, eu já começando a empresariar. Inclusive, eu também já fui sócio de escritório de contabilidade. Já tive essa oportunidade também, então vejo isso com bons olhos. O mercado contábil tem um potencial imenso. E hoje eu migro muito mais na parte consultiva, que também é uma outra parte também importante, que os escritórios de contabilidade podem também ter um braço para atender essa demanda tão importante da área fiscal tributária. E a gente percebe que o Kleber, né, Cauê, ele circula muito bem nas questões do ecossistema, né, que é o que? Ele tem alguns negócios, né, mais do que um, e todos eles são conectados. Então, o cliente pode entrar por qualquer via que ele pode vender um outro produto. Então, ou seja, se alguém contrata ele para fazer uma palestra, como você bem colocou, eu não sei quem está assistindo a palestra, amanhã eu atinjo alguém que tem uma super dor ali e vou amanhã vender uma consultoria para ele. O contrário também é verdadeiro. De repente o cara veio pelo viés da consultoria e eu falo para ele, cara, mas eu tô vendo que essa é uma dúvida sua aqui, que você poderia disseminar um conteúdo aqui dentro, você pode vender um treinamento, até as suas plataformas de educação e tudo mais. Então, existem diversas possibilidades ali, e isso que é um ecossistema bem estruturado. Ô Kleber, quando a gente chamou você aqui pra gente bater esse papo, né, os meninos até sugeriram ali, cara, vamos começar com o Kleber, porque a gente tem uma dor latente hoje no Brasil aí, que é a reforma tributária. E isso tem tirado o cabelo, você viu o Cauê, perdeu os cabelos de tanto preocupado que ele tá com essa questão da reforma tributária. E eu queria que você fizesse um overview geral a princípio, depois o Cauê vai vir com algumas outras perguntas também, mas, cara, o que está se planejando, qual é o objetivo central dessa reforma tributária? Perfeito. Bom, de início, fiquem tranquilos, porque eu tenho ainda bastante cabelo. Então, se estiver faltando aí, ele pode doar o cabelo. Então, de fato, ainda não há por que se desesperar. Por isso que a parte educacional é importante, para nós sabermos exatamente. Bom, a reforma tributária ela vem com um viés de simplificação. Então, não terá uma economia tributária. É uma consequência para alguns setores. Isso não significa que vai ser para todos. Então, o ponto inicial é simplificação, onde a reforma tributária está, nessa primeira fase, focada nos tributos de consumo. E quais são eles? São o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e IPI. São 5. E a ideia é substituir todos esses por apenas 2, assim simplificando o seu modelo, padronizando a sistemática. Então, tudo que tiver com o tal IBS, que é a nova sigla, com o tal CBS, então são 2 siglas, irá ser igual. Atualmente, o nosso regime tributário, sobretudo na parte estadual, cada estado tem a sua particularidade, o que vira naturalmente um manicômio tributário. Por isso que a simplificação ela tende a ser benéfica, quando você pensa que os tributos serão analisados, tributados da mesma forma. Então, olhando por esse ponto de vista, é uma iniciativa muito positiva. Então, qual é o objetivo 2? É que consiga identificar quais são as atividades que podem gozar de algum tipo de benefício. Quais são eles? Isenções, redução de base, créditos presumidos, são exceções. E com isso, o texto, que inclusive foi aprovado no momento onde se dá por meio de uma emenda constitucional, sequencialmente, houve uma publicação de um projeto de lei complementar, que é onde vai instrumentar, de fato, tudo o que foi colocado em relação a essa reforma tributária aqui suscitada, que é uma simplificação de tributação, que vai ter alguns regimes especiais, alguns tipos de benefícios, não muitos do que em relação temos hoje. E esse projeto de lei, por um acaso, foi aprovado esses dias agora na Câmara, onde, inclusive, eles estão agora discutindo, então, quais são essas atividades que podem fazer parte desta relação direta de benefícios. Porque a estrutura do cálculo, a estrutura da dinâmica está bem muito de forma madura. Então, acredito que, quanto a isso, não teremos tantos problemas. Eu vejo que agora nós temos o maior desafio, uma vez que estava na Câmara, caminhou para o Senado, que é o próximo passo, é que agora eles precisam checar se aquelas atividades que têm isenção, e aqui, por exemplo, uma polêmica que que foi aprovado ontem, já está sendo questionada, é a questão da carne. A carne será a alíquota
é zero, não terá tributação. Só que o problema é que a carne, Cauê e Everton, é relativo. Significa dizer que a carne, você tem vários cortes. Sim. Tem cortes mais nobres e cortes mais populares. Então, quando você fala que, por exemplo, um corte de bife ancho, um corte chouriço ou uma picanha, vai ser não tributado já. A carne moída, por exemplo, também não será tributada. Não podemos deixar da mesma forma, porque tudo isso entra na cesta básica. Sim. Só que a pergunta que fica, que eu quero que vocês façam uma reflexão. A picanha vai entrar na cesta básica? Aí a pergunta que você se faz também. Para uma pessoa de baixa renda que tem dificuldades de ter uma proteína, se uma picanha hoje custa hipoteticamente uns 200, 300 reais, dependendo, se eu chegar para essa pessoa e falar assim, agora era 300, custa 200, muda alguma coisa para ela? Não, porque está distante da realidade dela. Agora, isso beneficia pessoas que estão em classe média, que não é o objetivo dessa reforma tributária, é atingir as pessoas de baixa renda, porque se você olhar do seu ponto de vista geral, tem mais pessoas que passam dificuldades do que pessoas que estão de classe média ou classe alta. Sim. Então, o objetivo de uma sociedade é que primeiro você possa deixar todas as mesmas condições, pelo menos é assim que consta na Constituição Federal. Portanto, se a gente observa dessa forma, o objetivo é atender essas pessoas. E quanto mais exceções eventualmente for surgindo, a alíquota padrão que eles chamam, ela vai aumentando mais. Outras pessoas terão que pagar suas contas. Então, acredito que a reforma ela é, de fato, algo bem interessante, vai simplificar, de fato, não tenha dúvidas. O fato de você não ter que entender de 27 regulamentos de ICMS, só por isso já acho uma boa iniciativa. Evidente que algumas questões de algumas atividades vão sofrer mais, como, por exemplo, vocês citaram também que trabalham com as atividades de profissionais liberais, a classe ela também teve um pleito importantíssimo e conseguiu 30% da redução da base de cálculo, por exemplo. Todos os profissionais liberais. Isso foi uma iniciativa da OAB e tem aqui um entendimento de que foi só para a OAB, só que indiretamente acabou respingando para as demais áreas. Que bom. Sim. Mas o objeto não era esse, tá? Era Algo lá em causa própria, mas acabou beneficiando mais. Lateral. Mas Entendi. o fato é que acabou espingando para outras áreas. Então, enfim, a reforma tributária tem esse viés e eu vejo como uma boa iniciativa e agora atualmente está no Senado. O Senado vai ter o tempo para apreciar isso. Se entender que eu acho que vai ter mudanças, volta para novamente a Câmara e fica nesse ping-pong até de fato seguir o texto final para o presidente sancionar. Então deixa eu ver se eu faço um resumo aqui para ver se a gente entendeu direitinho. A princípio, o objetivo central da reforma tributária não é baixar e nem aumentar impostos, Exato. É reduzir burocracias. Exatamente. Ponto 1. Aí 1.2 é melhorar as questões de isenções ou algum tipo de benefícios que alguns tipos de empresas têm em doutrinação a outras. Então, é minimizar isso, porque Exato. no final das contas acaba custando caro, porque não existe almoço grátis. Exatamente. Se a carne está sendo beneficiada, alguma outra coisa que também poderia estar dentro de uma cesta básica e não está, Exato. está sendo punida. Exatamente. Certo? Esse é o ponto. E aí o procedimento de se fazer isso é criar uma lei complementar que é o instrumento que vai alterar a Constituição Federal. Exatamente. Porque dentro de uma hierarquia de leis existem lá, a Constituição é a Carta Magna, e para que você possa mexer na Constituição, tudo tem que ser feito através de uma lei complementar. Isso, foi feita uma emenda constitucional, que é o próximo veículo. Constituição, emenda A segunda constitucional. que tem mais poder, vamos dizer assim, Isso, e aí depois as leis complementares. Legal. E aí isso tudo está no imbróglio das casas legislativas. Então uma vai lá, faz, outra revisa e aí até um dia chegar depois de tudo aprovado para o presidente vetar ou sancionar. Exato. Certo? Acho que se você me permite ainda fazer mais um complemento, em relação ao período que vai ocorrer isso, né? Então a previsão é que isso seja já mais tardar que este ano 24 seja publicada essas leis complementares,
para 2025 seja um ano de adaptação, de como que vai funcionar na prática, para 2026 já começaremos então com esse novo sistema. Só que não começaremos de forma 100%, será de forma concomitante com o sistema atual que temos, para que de fato os contribuintes possam então entender qual é a dinâmica e não sofrer com dois tipos de sistemas de fato ou descontinuar um 100%. Isso vai até 2032. 2033 já passaremos a ter 100% esse novo sistema tributário. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está me dizendo. Então, vamos dizer que, se aprovado, tudo lindo e maravilhoso, se inicia em 2026. Exatamente. Porém, até 2033 é um regime de transação. Exato. Ainda haveria a existência de um PIS e COFINS, por exemplo, até 2033. O PIS e COFINS ele vai ser descontinuado em 2027. Certo, então ele já morre. Já morre. Só Beleza. o ICMS que... O ICMS ainda teria essa transição por conta das brigas dos destinos e das origens que recebe, tem a ver com isso. Os benefícios fiscais, porque os benefícios fiscais concedidos vão até 2032. Então, ou seja, se o governo tomasse uma ação de descontinuar em 2027, como foi feito o PIS e COFINS, automaticamente ele sofreria uma enxurrada de decisões judiciais, porque você não pode conceder um benefício fiscal e retirá-lo antes do tempo. Entendi. Então ele falou, tudo bem, então vamos então espera até terminar ali, para depois começar. Aí desligamos. Show. Entendi. Aí uma pergunta que eu ouço sempre, e eu gostaria de tranquilizar você, empresário do ramo que você for responsável. Todos os dias saem notícias referente a isso, e as pessoas estão perdidas. Na sua opinião, você acha que a gente vai conseguir chegar a 2026 com isso aprovado? Eu digo isso porque diversas vezes foi se falado nesse assunto. E a gente sabe que tem brigas de estados, principalmente, eu acredito, na questão do ICMS. Aí eu queria ouvir de você um pouco o que você tem sobre esse assunto. Sem dúvida. Bom, inclusive já tive a oportunidade de visitar Brasília, uma visita recente, há cerca de 2 meses atrás, e participei de uma audiência pública a fim de saber como que estavam sendo essas discussões de forma mais próxima. Então, o que eu posso dizer para você, Caio, é que as discussões estão muito bem alinhadas. Acredito que, como já houve um bom desenvolvimento na própria Câmara, e que o Senado, por assim dizer, ele também pode fazer algumas melhorias, mas nós estamos no momento agora de colocar e tirar, ou seja, a carne, ela pode ter isenções do tipo alíquota zero? Pode. Todas as carnes? Vamos reavaliar. Então veja que está um pouco mais alinhado algumas questões. Eu acredito que vai ser os pontos no i, porque a estrutura é essa. O tributo chamado IBS e CBS vai ser não cumulativo. A alíquota a ser definida vai depender, obviamente, de quem entra e de quem sai desses benefícios, para eu saber se a alíquota final vai ser, no final, 26,5, ou 27, ou 25. Então, na medida que eu conseguir definir quem são essas exceções, eu consigo saber qual é a minha alíquota padrão. Eu acredito que está tendo um bom relacionamento o Haddad, ministro da Fazenda, com o Congresso. Ou seja, eu vejo que, sob o ponto de vista da reforma, a chance é iminente, porque como já houve essa aprovação agora, essa semana, por parte da Câmara, e agora eles vão entrar em recesso nos próximos dias. Mas eu acredito que, como o Senado tem a oportunidade agora de revisitar esse texto e assumindo como foi a PEC, a 45 e a 110, que foi alvo da reforma tributária, eles tiveram até que um comportamento muito similar em relação aos pontos, não alterou muita coisa do como foi feito da Câmara. Portanto, assumindo esse histórico recente da PEC, que eles entraram em um acordo até que relativamente rápido, eu acredito que até 2024, ao final, teremos essa conclusão para que as leis complementares possam ser já publicadas, seja no final de 24 ou no início de 2025. Vejo sim que teremos debates, desafios, sobretudo na parte estadual, mas também é colocado que, tanto na PEC como nesse projeto, de que vai ser criado um comitê que vai ser o responsável para a organização dos estados e municípios. E aqui eu também chamo a atenção, já pensando um pouco à frente,
que os municípios menores, a minha preocupação enquanto tributarista, é qual vai ser a autonomia que ele possui, porque assumindo que nós temos mais de 5 mil municípios, e de acordo com esse comitê, serão eleitos 27, razoável, porque você não pode colocar mais de 5 mil, imagina dentro de uma reunião, como que seria essa 27 conversa? já vai ser problema, Já vai ser problemas. Então, eu acredito que assim, os municípios menores vão ter um pouquinho mais de dificuldade para que consiga ter voz, porque ele vai ser representado por essas 27 pessoas representantes perante ao município. Então, eu acredito que o comitê é a parte mais sensível, que eu acredito que vai ser desafiador, que compete aos estados e ao município. Na parte voltada à União, que está relacionada com PIS e COFINS e IPI, isso eu acho que é mais centralizado. E para fechar, e devolvo a palavra para vocês, na minha avaliação, a reforma tributária, se quisesse dar mais velocidade, eu começaria com os tributos federais, ou seja, PIS, COFINS e IPI. Já tirava esses caras, conseguia entender o modelo, que está na mão dele mesmo resolver, pronto, acabou. Porque o maior desafio é a parte estadual, Sim. porque cada estado tem a sua particularidade. Então, assim, eu acho que a gente vai ainda sofrer um pouquinho nesses debates, mas estou esperançoso e acredito que nós conseguiremos ter um resultado final. O Kleber, só mais uma coisa que me assusta muito, cara, é como esses caras conseguem conduzir uma reforma tributária sem ter já fixado as alíquotas dos tributos. Porque é isso que está deixando todo mundo apavorado, né? Quando a gente começa a ouvir que uma empresa de prestação de serviço vai pagar 30% de tributação. Ainda que você fala para mim, legal, mas conseguiram lá um desconto de 30%. Pô, ainda assim, 30% de 30%, tá ficando meio dilmado aqui, né? Ainda assim é muito, cara. Sim. Se a gente for pensar, 21% é muito pesado para uma empresa de prestação de serviço, por exemplo. Então, como que eles estão conduzindo isso, cara? Porque esse é que é a nossa grande agonia. Como é que eu estou aprovando um negócio que a estrutura está bem montada, mas eu ainda não defini as alíquotas? É isso mesmo ou eu estou errado? Não, existe a definição já das alíquotas. Não tem as definições, tem estudos de expectativas, de como que seria, de desenhos. Em todas as apresentações do Ministério, eles trazem alguns resultados assim, olha, se nós fixarmos essas atividades com esses benefícios que estão sendo concedidos aqui, nós conseguiríamos ter uma alíquota padrão extra. Então, as simulações estão baseando-se em expectativas. E essas expectativas, obviamente, podem até frustrar. Tanto é verdade que já houve uma crítica por parte dos empresários e também de quem está acompanhando de que essa aprovação e adicionando novas atividades para fazer parte, sobretudo da carne, na reforma, que isso já prejudicou em relação a fechar a conta que tinha estipulado de 26,5, por exemplo. Que isso não fecharia a conta. Só que, naturalmente, essa bombinha está agora com o Senado. Falou assim, e agora? Vamos fazer novamente as contas para checar se, de fato, esses 26,5 vai ser o suficiente. Porque também existe uma trava que eles colocaram também em relação a que a alíquota não pode subir mais em relação a isso. Então, colocaram meio que como fosse um teto. Falou assim, isso aqui não pode passar sobre isso. Algo parecido com o ISS. Ninguém pode cobrar menos que 2 e ninguém mais do que 5. Exatamente. Porque senão, de repente, se dá a possibilidade de toda vez que aumentar uma despesa, vão aumentar novamente essas alíquotas. Isso não gera o objetivo que é trazer uma tranquilidade para o mercado. E até atrair, obviamente, novas empresas de fora do país para saber que nós temos um cenário um pouco mais razoável. Mas quando que eu vou ter a certeza da divulgação dessas alíquotas, por exemplo? A certeza apenas exclusivamente quando as casas chegarem à conclusão. Então, quando o Senado e a Câmara entender, esta aqui é a alíquota que nós entendemos. E a partir dali vai ser enviada para o presidente. Então, significa dizer que quem vai determinar e vai acompanhar essas informações é, de fato, o Congresso. Obviamente, com a anuência também do Poder Executivo, que compete ao presidente. E o esforço deles, então, é que para isso tudo termine até em 2024. Exatamente. Porque senão eles não conseguem implementar em 2026. Se isso se arrastasse para 2025, só seria implementado em 2027, é isso? Ou não? Exato. E aí pode ser prorrogado. Então, assim, só para a gente entender a dinâmica.
O governo ainda atual, ele tem ainda alguns anos pela frente. Então, qual é o objetivo? O ideal para qualquer governo é ver os seus resultados. Sim, na sua gestão, na não sua no gestão. próximo. Então, se ele não conseguir emplacar isso, ou demorar, patinar para que isso aconteça, fatalmente eu já vejo um pouco de dificuldade de refletir nessa gestão já um resultado positivo, porque o fato de você só mudar de sistema, não necessariamente você vai ter um efeito já imediato para as empresas. Se ficar no 0 a 0, eu acho que já é um bom sinal. E para quem está no dia a dia como nós, tirar a burocracia, perfeito. Sim. Só que o usuário, ou melhor, o consumidor final, ele não enxerga isso. Ele não sabe que existem declarações e que geram vários problemas. Ele quer saber no final quanto que eu pago sobre algum tipo de consumo meu. E talvez também, mudando de governo, isso possa cair. Sim. Esse acho que é um grande risco, né? Também. Se você observar, se as pessoas brigam, a gente aqui é em São Paulo, né? Se o pessoal pinta a ciclofaixa, que era de vermelho, põe azul só por uma questão de vaidade, então quer dizer, o que dirá de repente mudar o sistema, não entender que é o melhor sistema tributário. Então temos esse risco. Mas de toda forma, a gente tem que entender também que quem define as regras e que é o motor do país é o Poder Legislativo, que contempla o Senado e a Câmara. O presidente, por incrível que pareça, ele é um boneco. Ele é um boneco. Se ele não conseguir transitar bem com o Congresso, nada das ideias e as pautas que ele gostaria de fixar vai funcionar. Então significa, se eventualmente na troca de governo com novas ideias, essa pessoa também precisa ser muito bem alinhada com essas questões do Congresso. Ao contrário, ele não consegue colocar as pautas dele. Então, mesmo se ele é muito arrojado e quer mudar completamente o cenário, vai ter que negociar com o Congresso se eles entendem que isso também é uma boa ideia. Então, acredito que tem um desafio grande pela frente também, até pela questão política. Ô Kleber, mas a gente sabe que no Brasil existe uma legislação tributária que beneficia as microempresas e as empresas de pequeno porte, que a gente chama de Simples Nacional. O Simples Nacional ele também vai ser impactado pela reforma tributária? Excelente pergunta, porque o texto legal atinge inicialmente só as empresas do lucro real e do lucro presumido. Mas eu tenho uma tese, não minha, mas dos colegas que a gente conversa, que indiretamente será impactado. Olha que coisa curiosa, Cauê e Everton. Em ambos os aspectos e também no projeto de lei, deixa claro e evidente que é opcional as empresas do Simples optarem em pagar fora do DAS, o ICMS, o PIS, COFINS, esses estão sendo substituídos, e aderir especialmente ao IBS e o CBS. E continuando pagando dentro do DAS, por exemplo, do Simples, o CPP e a IPJ e contribuição social. São os 3 tributos que ali sobram. Por que deu essa opção? E aí que vem a minha tese. Eu, que estou no novo sistema, lucro presumido ou lucro real, vou te contratar, Everton. E de acordo com a dinâmica do cálculo, que é não cumulativo, quando eu te contratar por um serviço ou você me vender algo, eu vou poder tomar crédito de acordo com o que você destacar em documento fiscal. Então eu tenho uma escolha. Eu contrato o Everton, que está no sistema novo, que eu posso tomar crédito na sua totalidade, ou com contrato Cauê, que está no sistema do Simples Nacional, que não optou em entrar nessa modalidade. Então eu trago a tese de que isso pode sim prejudicar a performance do relacionamento com as empresas do Simples. Embora a gente vai começar em 2026, eventualmente, com um percentual pequeno, até que de fato seja utilizado na sua plenitude, vai começar com, por exemplo, para o IBS é 0,1% e para o PIS e COFINS é 0,9%. É pouco, não é? Sim. Só que, pensando isso com o tempo, se caso essas empresas do Simples eventualmente não migrar, será que eles vão ser sucumbidos? Será que de repente vai ter pressão de mercado e eu deixar você para descanteio e não querer comprar do Simples porque você não me gera um crédito integral? Então eu acho que também é um ponto importante. E além disso, entra também o planejamento tributário. Porque caso eu opte em entrar para esse novo regime, eu Simples,
De repente pode ser interessante, porque qual é a parte mais atraente do Simples? A folha de pagamento. E eu mantenho ela no Simples. Mas se eu sou, por exemplo, uma indústria que eu tenho muitos insumos, então quer dizer que eu vou pagar o CBS e o IBS e vou poder tomar créditos como fosse uma empresa normal. Portanto, para esse tipo de negócio pode ser interessante e que fica aqui também registrado, você, colega que está aqui acompanhando. Não existe uma fórmula mágica, existe sim uma análise se, a depender de cada anexo do Simples, pode ser atraente. Sim. E não quer dizer que não é bom pagar por fora do DAS. Eventualmente pode ser um bom negócio. E ao meu ver também existe a questão que você bem colocou, que essas questões estão ainda sendo tratadas através meio que de um comitê. Exato. E dentro do Simples Nacional também existe um comitê gestor do Simples Nacional, que pode também, por livre e espontânea vontade, decretar que de repente tal atividade não pertence mais ao Simples Nacional. Totalmente. E Então, até aumentar as alíquotas, inclusive, se achar pertinente. sim, então aí você corre o risco também, de repente, de que a gente já viu isso acontecer várias vezes. Cara, esse tipo de atividade não pertence, não é possível mais optar pelo Simples Nacional. Então pode acontecer, e essa é a grande aposta que as pessoas têm, é que um dia o Simples vai acabar. Eu acho que não, porque ainda existe muita empresa pequena que necessita disso. São 90% das empresas do país são do Simples. Mas até pegando esse recorte, Everton, algo que me deixa preocupado. A primeira etapa da fase da reforma tributária é sobre o consumo. A segunda é sobre a renda e sobre a folha. Bom, se a segunda fase emplaca e vem com esse mesmo modelo que o Simples Nacional pode também aderir, aí acabou o Simples, porque só faltava só o IAPJ e contribuição social e o CPP. Essa segunda fase pode abarcar isso. Eu acho que isso seria muito ruim, porque assim, o Simples Nacional, embora os cálculos são relativamente complexos, a depender da atividade, evidentemente, mas trouxe um benefício para as empresas. Eu trago, por exemplo, um dado. Meus colegas aqui muito provavelmente devem gostar de cerveja artesanal. Sim. Perfeito? Esse mercado cresceu bastante, só que antes dessa iniciativa de criar a possibilidade para alguém migrar para o MEI, ser um pequeno empreendedor que trabalhe com a produção de cervejas, ele naturalmente tem que ser uma empresa lucro presumido ou lucro real. Qual é a chance de um indivíduo se formalizar perante a emissão de nota fiscal e concorrer com a Ambev? É impossível. Então você tem que deixar um ambiente que seja factível para aquela pessoa cumprir com as suas obrigações. E esse é o ponto e a discussão que eu quero que a gente até, vocês acharem apropriado, entrar no mérito, que está alinhada com a reforma, a reforma é bem-vinda, evidentemente, mas indiretamente é bom também nós conseguirmos encontrar uma forma eficiente para tirar todas as pessoas da informalidade. Os colegas aqui devem comprar bastante no Mercado Livre. E aí você recebe uma mercadoria e observa que tem um conteúdo dizendo: não pratico com habitualidade e por esse motivo não emito nota fiscal. Só que ele é no ranking no Mercado Livre que mais vende. Então me parece que você paga por isso. Então você tem ali o vínculo de valor comercial e tem habitualidade. Portanto, está vinculado como um contribuinte. O governo precisa olhar com bons olhos isso para tirar essas pessoas da informalidade, para que essas pessoas possam pagar. Mas em contraponto, eu preciso encontrar um regime ou adotar algo factível para que essas pessoas possam executar. Eu tenho absoluta certeza, ninguém tem problema de pagar tributo. O problema é quando a pessoa paga e não sente um retorno como gostaria. Esse é o debate que eu acho que talvez seria bem interessante a ser colocado mais à frente. Quer fazer um complemento aí? Não. Não, exatamente isso. Existem, até próprio do Simples, né, a gente diz que o Simples ele é mais complexo do que o lucro presumido e o lucro real, né? São diversos anexos, diversas situações. Eu sempre achei que, por que os caras não fazem um Simples com faturamentos mais altos, por exemplo, colocasse lá até 10 milhões de reais
e começasse com uma carga menor, mas eu entendo também. Mais faixas, né? Talvez. Mais faixas, que fosse mais palatável, porque dessa forma talvez você conseguiria ir tirando essas pessoas da informalidade, porque eu tenho clientes hoje lá no escritório, né, que a gente percebe que é um negócio que de repente fatura 5 milhões por ano, mas não é um negócio gigantesco. O cara trabalha com 3 ou 4 pessoas, ele conseguiu ali. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, microempresa, uma empresa que fatura até 360 mil, empresa de pequeno porte, uma empresa que fatura até 4 milhões e 600, 4.800, né? Você fala assim, cara, mas será que é isso mesmo? Porque não é um negócio gigantesco ainda mesmo. Então, eu acho que ainda teria que se evoluir muito dentro do Simples. Mas eu percebo que o objetivo é, de fato, ele tirar cada vez mais as pessoas do Simples e colocar nesse novo sistema. A dificuldade que a gente percebe da nossa carteira, inclusive, assim, nós temos muitos clientes que são corretores de seguros. Então, eu tenho clientes que faturam 500 mil por ano, 1 milhão por ano, até de 5 milhões aí para cima. Só que eles não têm muitos insumos de consumo. Exatamente. E geralmente, talvez o maior custo que essa pessoa tenha é folha. Exatamente. E dentro da folha eu não posso tomar os créditos, certo? Me corrija se eu estiver errado. Tá perfeito. Então você veja, esses tipos de empresas, elas são as que estão mais questionando, cara, mas no meu caso especificamente, eu só vou sentir o aumento da alíquota, porque em bando a gente vai ser jogado para esse novo sistema, mas eu não vou ter benefício nenhum do crédito. Então, eu não vejo uma outra alternativa para esses caras. Sim. Como Olha, se defender disso? Eu acho que você traz para mim, eu raciocinei aqui rapidamente, nada melhor do que você deixar um indivíduo escolher se ele gostaria de optar ou não. Não é mais possível, obviamente, ser dessa forma, porque já está sendo bem definido, mas por que não deixar opcional, como é do Simples acionar as pessoas? Vamos imaginar que eu estou no lucro presumido e que naturalmente sou obrigado a estar no CBS ou IBS, mas eu poderia também ter uma faculdade, entender? Não, olha, eu fiz minhas contas e esse novo sistema não me favorece, e a partir dali eu não quero fazer parte do mesmo. Então você conseguir fazer essa possibilidade é melhor, porque assim você traz uma questão mais justa para empresas que são de fato melhores estar nesse regime. Muito bem, então caminhe para esse novo regime. Agora, como você faz de forma taxativa, arbitrária, que é o caso, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha. Me faz lembrar até uma ocorrência que arrebentou várias empresas na época, que era a desoneração de folha de pagamento, onde no primeiro ano era obrigatório, taxativo, e elegeram as empresas de software. Empresas de software é o que menos tem de folha. A pessoa, de repente, com 6 ou 7 funcionários, é um canhão. Ela consegue faturar milhões de reais, sim, porque ela só usa só a inteligência. Não precisa ter um caminhão de pessoas como é uma indústria que tem que produzir, etc. Foi um tiro no pé tão alto que essas empresas não tiveram a opção. Então, na desoneração de folha de pagamento, que era algo muito pesado, tributar em cima do seu faturamento um percentual, quando na verdade ele tributava sobre a folha de pagamento e a folha de pagamento dele era pequena, terrível. Então eu acho que quando a pessoa não tem essa escolha, ela se vê fragilizada. Então, assim, confesso que o setor de serviço, 100% do seu insumo está focado na mão de obra, e a mão de obra é a pessoa física, e pessoa física eu não posso tomar crédito. E aí com isso gera uma outra condição. Essas pessoas vão ser mandadas embora e vão ter que emitir um documento fiscal, onde vai ser uma prestação de serviço, a esbarra em uma outra questão, que é a parte trabalhista. Não pode ter vínculo trabalhista, mas como desconfigurar isso se a pessoa está indo todos os dias e executando o trabalho? Aliás, isso é uma das perguntas que a gente mais recebe lá no escritório, como contratar como fazer um time PJ, e isso inclusive a gente também está gerando um conteúdo específico para isso, porque existem, como você bem colocou, diversas regras. Ninguém está impedido de fazer terceirização na sua empresa. Perfeito. Porém, existe uma diferença latente entre terceirização e pejotização, né? Que é você obrigar o seu funcionário a ser demitido
para você abrir uma empresa. Inclusive tem regras que prevêem isso, mas a gente um período, né, para você poder se relacionar com essa pessoa novamente. Mas do ponto de vista aqui que a gente está falando da reforma tributária, um ponto também que a gente tem conversado bastante lá, né, no escritório, e que envolve também bem o Cauê, e ele vai poder falar com mais propriedade, até as próprias empresas, microempresas, empresas de pequeno porte que podem ser atingidas disso, elas não estão preparadas do ponto de vista administrativo. Você vê muitas empresas ainda que não têm um financeiro tão bem atuante, um processo financeiro, um sistema, e que ainda faz vamos pegar um mercadinho, o cara até fatura bem, mas ele vai lá fazer as compras dele no atacadão, no CPF dele, ele não coloca no CNPJ. Tem alguns problemas aí que o Cauê pode até comentar do ponto de vista da gente poder estruturar isso, a conscientização empreendedora desses pequenos negócios. É o que a gente mais vê. Eu acho que não é só a gente que sofre isso, né? A gente faz parte de grupos de mentoria, a gente faz parte de clubes de contadores, que a maior dor é eu não consigo receber o documento para eu poder fazer uma contabilidade de qualidade. O que a gente pode dizer sobre isso aí, Cauê? Sim, porque muito disso também vem do cara, ele não tem uma escola para ele virar um profissional, para ele virar um empreendedor. Às vezes ele aprende na dor. Ele é obrigado a empreender e ele vai vender, ele é o vendedor, ele é o cara do estoque, ele é o cara do financeiro, então ele acaba se perdendo. E vai entrando dinheiro, vai vendendo e no fim das contas a parte financeira que a gente fala, para nós que é muito importante, para ele é o último ponto que ele vai dar uma olhada, porque nada mais é do que para ele só precisa pagar as contas e sacar o dinheiro. Vamos falar a verdade, né? A gente pegar um pequeno comércio de rua aqui, que a gente tem tantos aqui, mercadinhos, bares e tal, você vê que controle de estoque é zero. Você vê que muitas vezes esses caras não emitem 100% das notas. Então, assim, como todas essas pessoas dentro de um regime que vai ser mais investigado, porque quando a gente fala de uma empresa de lucro presumido, lucro real, as obrigações que são enviadas, né, as declarações, vamos falar mais simplesmente, elas são muito mais detalhadas. Esses caras todos vão ter um risco muito maior do que uma empresa do Simples, que o governo, o imposto é cobrado sobre o faturamento, a única coisa que interessa para ele é o cara tá faturando, tá emitindo as notas, é o que me interessa. Agora eu tô um pouco me lixando com as despesas, mas já nesse regime já é um negócio mais complexo. Sim, até por exemplo, você deu o exemplo de uma competitividade de mercado. Se você tá, muito desses caras são PJs, são MEIs, que eles emitem notas contra empresas médias e grandes. Mudando esse sistema, a empresa vai forçar ele a se adequar a esse novo regime. Se ele se não adequar, ele vai perder toda a competitividade de mercado dele. Só que até que ponto esse cara está preparado para isso? Eu acredito que isso é um ponto que conversa, muitos contadores não estão preparados para esse tipo de consultoria ao cliente. Vai lá, apenas o cara que vai lá e emite uma guia para o cara, manda lá para ele pagar, e para ele é só mais uma conta. E no meu entendimento não é isso. Se a gente quer auxiliar o cliente, a gente tem que chegar no cliente e falar: amigo, você precisa me ajudar a te ajudar. Preciso desse relatório? É difícil, eu entendo tudo isso. Só que no futuro, o governo está fazendo de tudo para rastrear você. Exatamente. E ele não vai chegar em você e rastrear, ele vai pegar os grandes da cadeia, que são quem move o mercado. Aí você tem a escolha. Você falou, a partir de 2026, 2032, talvez esses caras não existam mais. Então eu vejo que esse é um alerta que eu dou para você, pequeno empresário. Tente se estruturar para você não morrer daqui a alguns anos. Eu até aproveito o ensejo aqui, se vocês me permitem, que o balanço de uma empresa é algo que você pode extrair informações muito valiosas. Então, vamos imaginar que essa pessoa pretenda vender a empresa, outra pessoa gostaria de comprar. Hoje, qualquer tipo de relação que vai ser comprada, a primeira coisa vai ser o balanço. Sim. Eu quero saber sua capacidade contributiva exatamente como está. Se você não tem um balanço, se você não tem essas informações, às vezes você tem um capital excelente, um ativo, que são as suas mercadorias. Embora você não está vendendo, mas se você tem essas mercadorias, é um ativo. Quais são os seus ativos?
Portanto, o balanço ele tem muitas informações que ajudam, inclusive você potencializar caso eventualmente você queira vender a empresa. Sim. Então, esse é um ponto fundamental também. Eu digo muito para os meus clientes que o balanço é como se você fosse no médico e fizesse uma ressonância. É só ressonância, que é onde fala tudo que você tem, o que está bem, o que está mal. Se você vai no médico e não quer fazer a ressonância, você não pode não ter nada, você pode ter uma coisa muito grave. Exatamente. E é por isso que nós estamos entrando, como a gente comentou no começo, colocando um pé mais forte em empresas de comércio. Porque de fato a gente vê que os contadores estão, alguns despreparados, ou não querem, já entendendo a dificuldade que vai ser trabalhar isso no futuro, nessa migração. Porque talvez ele vai ter que atender em declarações para as duas partes, o regime antigo e o regime novo. Isso. Então ele está vendo a complexidade, a dificuldade, e ele quer tirar o pé disso e ir para empresas de serviço. E nós estamos entendendo que é uma grande oportunidade para que a gente possa atuar disso mais forte. Nós estamos chegando ao final desse podcast e o papo é muito bom, mas eu não posso encerrar esse podcast, essa conversa nossa, sem tratar mais 2 assuntos de forma bem rápida, que é o que? Nós só estamos entrando nesse mercado de comércio por conta de uma grande aliança que a gente está fazendo com o Kleber, que já nos ajuda nas empresas de comércio que nós atuamos hoje. Hoje é uma coisa que a gente faz que funciona bem, e aqui já fica até uma dica para os nossos amigos contadores aí, cara, você pegou uma empresa de comércio, você pegou uma empresa que tem uma operação um pouco mais complexa, por que você não chama um Kleber, um especialista, para que possa fazer um laudo para você complexo de todas as nuances que pode acontecer naquela empresa e que você esteja respaldado na entrada para que você nasça, né, ou que produza a sua contabilidade, a sua área fiscal de um jeito estruturado, bonitinho. E aí a gente começa a perceber que a maioria dos contadores não fazem isso, vai caminhando e depois gera um passivo para esse cliente. No meio do caminho nossa, percebi que eu estou fazendo isso aqui errado. Então a gente sempre atuou dessa forma lá. E desculpa te interromper, mas eu acredito que a frase que a gente mais escuta, e se você tiver correto, eu sempre fiz dessa forma e nunca teve problema. E aí o problema está chegando cada vez mais rápido, porque as fiscalizações estão mais eletrônicas. E o que a gente está fazendo um chamamento aqui? Então é que nas empresas em que a gente vai atuar com o comércio, a gente está sempre respaldado com um processo feito com o Kleber de consultoria, mas que isso pode ser adequado para você também, amigo contador, ou para você que está nos escutando, que tem uma empresa de comércio e que tem o seu time contábil lá dentro, o interno, né? A gente fala que é contabilidade interna, e que muitas vezes o seu funcionário de repente não está tão antenado com todo esse imbróglio, com todas essas nuances da reforma tributária ou até da legislação atual. E que você precisa de um parceiro como um Kleber, que atua nesse formato de consultoria. Então, bem rapidamente, Kleber, como que funciona esse processo da pessoa te contratar para fazer uma consultoria específica ali, de dúvidas e tal? Muito bem. Bom, ponto de partida nós fazemos o raio-x da empresa para ter confiança, para que de fato você consiga introduzir a empresa na operação. Portanto, nós vamos identificar quais são as operações dela, para que você consiga saber como que vai emitir o documento fiscal, como que esses documentos fiscais vão ser acomodados nos respectivos SPEDs, por exemplo, ou eventualmente até no Simples Nacional mesmo, mas que você esteja ciente quais são os pontos e os gargalos que você pode ter, e além disso, quais são os pontos e necessidades que você precisa pedir documentações fiscais também. Porque como você citaram o mercadinho, muito simples muitas vezes, mas um mercadinho simples tem muito mais que 5.000 itens. E a partir dali, se você já sabe que tem 5.000 itens, você precisa ter controle real de todas as entradas e todas as saídas. E com isso, esses produtos, existem particularidades tributárias. Como que você controla 5.000 produtos? Se você não tem tecnologia, não tem conhecimento e nem sabe que existe essas questões e simplesmente você precifica de acordo com o que você acha razoável. Portanto, vamos começar a reavaliar, inclusive, quanto você está precificando para entregar um trabalho dessa ordem, assumindo que você vai ter esse desafio. Então, nós também alertamos os empresários do que, eventualmente, ele vai terá de trabalho, até para que ele possa enquadrar um horário mais
alinhado com esse desafio. Ao contrário, você não vai conseguir entregar um trabalho de qualidade e você fica sujeito também, você enquanto profissional, às futuras penalidades. Então, esse é um ponto interessante. E para as empresas também que queiram contratar a consultoria apenas para avaliação pontualmente de questões que estão sendo de desafio atual, também atuamos. Todos os tributos indiretos e também atuamos com todos os estados. Mas para a pessoa que está lá, o pequeno empresário ou até o médio, o que seria o tributo indireto, em rápidas palavras? Claro, o tributo indireto seria o ICMS, o PIS, o COFINS, o ISS e IPI. Beleza. E para você também, que é nosso amigo contador, o Kleber também tem uma plataforma de conteúdo. E hoje agora é o momento jabá, hein, Kleber? É hora de você mostrar aí, porque rostinho bonito, um rostinho bonito e é assim, um tira-gosto. As consultorias são algo mais complexas, mas nós temos lá a sua plataforma, inclusive para ceder para o nosso time, para que o nosso time possa aprender com você. Sim. E olha, é um conteúdo muito rico, então nós estamos colocando aqui as imagens, mas Kleber, conta pra gente aí como que é, o que nasceu, o que é e como que funciona o Net Fiscal. Com poucas palavras, essa empresa ela tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora em julho de 24. Nós iniciamos essa empresa com a seguinte proposta. O profissional da área fiscal não consegue se atualizar em tempo real. E diariamente tem novidades que ele precisa estar ciente. Pensando nisso e sabendo que o tempo é nosso inimigo, por assim dizer, nós temos aulas ao vivo todas as segundas-feiras sobre diversos temas que estão sendo colocados na área fiscal tributária. E essas aulas são curtas, são bem objetivas, para a gente poder demonstrar o que está acontecendo, o porquê que aconteceu e como resolver esses problemas. As aulas ficam hospedadas na nossa plataforma, o aluno pode assistir quantas vezes quiser. E além dessas aulas, nós temos trilhas de conhecimento. Quero me tornar especialista do ICMS, tem uma trilha de especialista. Quero me tornar especialista em PIS e COFINS, também tem ali. Então tem vários tributos que a gente deixa o nosso usuário aqui ter acesso para que ele de fato consiga navegar. E além disso, ele assiste a aula, ficou com alguma dúvida, tem um canal direto para a gente poder esclarecer sobre a aula que ele assistiu eventualmente que tem alguma dificuldade. Então essa é a Net Fiscal, um apoio especialmente dos profissionais da área fiscal. No formato de uma assinatura. Então Exatamente. O cara paga ali mensalmente ou em cartão de crédito, compra um plano anual e ele tem acesso a tudo que está lá gravado. Durante 12 meses. Durante 12 meses. Show de bola. É uma baita ferramenta de um tal ponto que às vezes você tem dúvida de preencher lá o programa, cara. Isso, os caras abrem o programa na tela e mostra para você, nesse campo aqui, preenche isso, abençoado. Então, é uma ferramenta que pode auxiliar muito a sua equipe por um investimento baixíssimo e que é uma ferramenta fundamental para todos aí. Por mais que a gente possa ter outras assinaturas, sim, só que vamos imaginar uma IOB, uma outra que não tem lá, uma iConnect. Você vai lá fazer uma pergunta para eles, vão te responder de forma técnica, um texto que às vezes pode ser até gerado pela IA aí, inteligência artificial. Sim. E que você de repente não compreendeu bem. Aqui não, aqui é o detalhe do detalhe do detalhe, entendeu? Então, se fosse você, aproveitava essa oportunidade, é um conteúdo muito bom, por um investimento muito baixo. Kleber, eu quero agradecer você aqui por esse momento, né? O tempo voa, mas eu já quero deixar as portas abertas para a gente poder voltar a falar desses assuntos assim que mais passos tiverem avançado na reforma tributária, né? A gente sabe, né, Cauê, sim, que isso aqui vai dar pano para manga. Se a gente acha que marcasse uma vez por mês para falar, você teria assunto todos os meses sem repetir. Por horas. Por horas. Então, como o nosso tempo ele é limitado, eu quero aqui mais uma vez agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Sei que você é requisitado, você faz viagens aí para dar aula no Brasil inteiro. E eu quero te trazer um presentinho que a gente trouxe aqui. Que eu sei que você gosta de vinho, você vai fazer até uma viagem, né? Sim. Você falou que você vai fazer uma viagem para conhecer umas vinícolas, eu trouxe aqui um presentinho para você. Poxa, não é o que você merece, eu queria te mandar um vinho de 100 mil reais, mas o orçamento tá baixo. Nossa, muito obrigado. Vou quebrar o protocolo aqui, agradecer aos rapazes, obrigado pela gentileza. Você, cara. Obrigado, Cauê. Obrigado você. Satisfação. E então, palavras finais, como te acha na internet, Kleber? Perfeito. Meu perfil no Instagram é prof.kleber com K Santos e no LinkedIn Kleber Santos
vão encontrar uma figura literalmente exótica, bonitão do fiscal, né? Vai pegar isso. Harvey Specter do fiscal. Vai pegar isso e tal. Mas, enfim, vocês vão me localizar lá. E eu diariamente coloco conteúdos, sobretudo na parte do Instagram, né, pelos recursos que ali nos possibilitam, para se comunicar diretamente com as pessoas e ajudar você, profissional que gostaria de se manter atualizado e por algum motivo você não consegue investir ainda financeiramente. Então, dedico o meu tempo de forma gratuita no Instagram para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo e também poder acompanhar a vida de um tributarista. Obviamente que eu não só coloco questões voltadas à parte de tributo, mas sim como que a gente consegue, a gente é humano, o que a gente faz, como que a gente lê, o que a gente está consumindo, para que de alguma forma a gente possa também espelhar, porque lá atrás alguém me ajudou também, então eu tento diariamente propor isso. Nas minhas comunicações é possível nós se mantermos atualizados, é possível nós termos parceiros, é possível você se divertir também, como nós estamos nos divertindo, nós estamos aqui fazendo esse encontro, mas é divertido. Então é aproveitar também o tempo que você tem para desfrutar com amigos, e por que não que esses amigos podem ser amigos técnicos? Unir as duas coisas é fantástico. Quero agradecer aqui também o Cauê, que deixou lá o seu time processando N informações aí em período de fechamento contábil, para estar aqui com a gente também. Cauê, como que as pessoas te encontram também? As pessoas me encontram no LinkedIn como Cauê Júlio. Pode procurar lá. Muito obrigado. Agradecer você também pelo convite. Estamos aqui para o que precisar. Eu quero agradecer a você também que esteve todo esse tempo com a gente aqui. De novo, esse é só um primeiro. Tem muita coisa ainda, estamos aprendendo. Perdoe se a gente ainda não sabe lidar ainda. Estamos aprendendo nesse trem aí do podcast. A timidez, tudo. Peço desculpas aí, mas a gente vai melhorar. Arrasaram. E eu agradeço a você. Já peço para você que se inscreva no canal, que deixe aqui seus comentários de algum ponto que de repente a gente passou despercebido. São tantas coisas que a gente gostaria de falar, mas se passou algum ponto a gente pode direcionar para o Kleber as perguntas, para o Cauê. E você também nos encontra na rede social, no Instagram, @upholdcontabilidade. Lá você vai conseguir ter os nossos acessos aí. E um grande abraço, até mais, fiquem com Deus aí, tudo de bom.